Olá, estou passando para deixar uma mensagem com você, mais uma mensagem dessa série sobre oração. Ensina-nos a orar. Nessa quarta-feira, o nosso círculo de oração. E para isso, eu vou recordar, alguns pontos importantes das últimas mensagens, tá bom? Então, a primeira mensagem, nós vimos que oração tem a ver com poder. Nós entramos nessa esfera do poder de Deus. Quando Jesus disse que se nós estivermos nele e as palavras dele em nós, nós poderíamos pedir o que quiséssemos e ele nos atenderia. É importante nós entendermos isso, que oração mexe nessa esfera de poder de Deus e nós temos a missão de Deus, de estarmos vivendo nele. Se você está envolvido nele, amando a ele, a palavra dele dentro de você, a sua oração mexe com o poder de Deus para modificar as realidades para a glória de Deus. O segundo ponto é que a oração tem a ver com sacerdócio. É para pessoas que estão envolvidas em servir ao próximo. São sacerdotes, nós todos somos sacerdotes do Senhor. E hoje o Senhor está à direita do Pai intercedendo por nós. Ele é o nosso intercessor e Ele espera que nós façamos a mesma coisa. Sejamos os intercessores dos nossos irmãos, abençoando aqueles que nos cercam. Então nós temos que assumir o nosso sacerdócio. Oração é uma missão, é uma tarefa sacerdotal. Ok? E o terceiro ponto é que oração tem a ver com vidas que passaram pela ressurreição, que morreram com Cristo e ressuscitaram com Cristo, não é? Esse momento é o momento em que nascemos de novo, nos livramos do poder, do domínio do pecado e passamos agora a viver uma vida nova, ressurretos em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. E o símbolo mais bonito para isso é o batismo, que significa quando somos submersos nas águas, que morremos, e quando saímos das águas, uma vida nova, ressurreta pelo poder de Deus, para viver para a glória do Senhor. Dando continuidade, a segunda mensagem, nós vimos alguns pontos que eu quero relembrar. Jesus começa então a nos ensinar para que a oração seja realmente aceita pelo Pai e chegue ao coração de Deus. É necessário que venha de um coração humilde. A humildade é fundamental. E não como aqueles que querem orar nas praças para serem vistos pelos homens, aquela vaidade, aquela soberba. Não. Essa oração Deus não atende. É a oração do humilde. O segundo ponto que nós vimos é que a oração ela exige intimidade com Deus. Era para quem tem intimidade com Deus. Tem uma experiência com o Senhor, conhece o Senhor pela intimidade. A palavra de Deus está no seu coração. Ele tem intimidade com Deus. Oração é o momento que nós fechamos a porta do quarto e então ali intimidade com Deus, conversamos com o Senhor e ouvimos a sua palavra, não é? E finalmente, a última mensagem, nós vimos que oração tem a ver com confiança e não por esforço. Eu vou ficar repetindo orações, repetindo, muito falar. A gente acha que é pelo muito falar que seremos atendidos. Não, Deus já conhece as nossas necessidades, todas. Não adianta você ficar repetindo várias vezes a mesma oração. Jesus deixou isso bem claro. Nós temos que orar na absoluta confiança que temos um Pai que nos ama e quer nos atender. Então, a oração é um exercício de confiança no amor de Deus. Ok? Bem, agora nós vamos entrar na mensagem de hoje, depois dessa breve recordação dos pontos das duas últimas mensagens. Na oração de hoje, na mensagem de hoje, nós vamos relembrar o versículo que dá base a esta série. Diz assim em Lucas 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E é o que eu quero lhe convidar a fazer hoje, mais uma vez, com humildade, dizer: Senhor, me ensine a orar. Mais um pouquinho hoje eu quero aprender sobre como orar de modo que agrade ao Senhor
e esta oração possa chegar ao coração de Deus. Não é? Vamos aprender mais um pouquinho hoje com o Senhor? Bem, para isso eu quero me valer do texto sagrado que está em Marcos, capítulo 14, versos de 26 a 42. Diz assim: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Sabe, queridos, o Senhor Jesus Cristo estava saindo do cenáculo, onde ele ali com seus discípulos, ele participou, participaram juntos da Páscoa, da Páscoa judaica, e depois ele instituiu a ceia do Senhor, algo novo. Depois que terminou aquele momento de ceia, eles deixaram aquela casa e foram em direção ao Monte das Oliveiras. E nesse caminho, o Senhor diz para eles que eles iriam abandoná-lo, que os seus discípulos iam ficar muito frustrados, porque Jesus não reagiu, não demonstrou todo o seu poder. Eles imaginavam que na última hora Jesus ia reverter o jogo, que ele ia mandar anjos, fogo do céu, não ia deixar ser preso, ia instalar o reino messiânico, político, poderoso, ia derrubar o Império Romano, mas eles se decepcionaram, porque Jesus se entregou voluntariamente e mansamente para ser crucificado. E ele relembra aqui uma profecia de Zacarias. Essa profecia dizia assim: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E foi isso que aconteceu. Os discípulos se dispersaram. Mas depois de ressuscitar, o Senhor reuniu de novo com eles, teve 40 dias aparecendo com eles e trabalhando com eles, discipulando-os ainda, animando-os para que continuassem a obra que ele deixou, não é? Continuando o texto, Pedro declarou, olha só o que Pedro diz: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsemane. Sabe, queridos, nesse momento aqui a gente vê a arrogância, do ser humano. Ele acha que pode, pela emoção, pela força da carne, realizar a obra de Deus, que não ia deixar nada acontecer com Jesus, como se o Senhor precisasse de protetores, não é? Como se Deus não pudesse se defender, não é? Às vezes há pessoas assim que querem ajudar Deus, né? Então, Pedro, naquela arrogância, e os outros discípulos também concordaram com ele: não vamos deixar nada te acontecer, o Senhor é o nosso líder, o nosso Messias. Mas o Senhor sabia que eles iam se decepcionar, que eles iam negá-lo, que iriam se afastar dele. E foi isso que aconteceu. Então eles foram para um lugar chamado Getsemane, que significa, essa palavra significa prensa de azeite. É onde exatamente eram feitos o azeite das azeitonas, fruto das oliveiras, não é? Ali elas eram prensadas e aquele azeite era retirado, o azeite da unção, não é? Que era um produto tão importante para aquela cultura. E o Senhor foi para o Getsemane, e ali ele foi prensado realmente. Ali ele sofreu a pressão das emoções, o peso da grande responsabilidade. Ali ele se derramou diante do Senhor, não é? E esse texto nos ensina que o Senhor sabia as horas difíceis que viriam pela frente. E diante de angústia, diante desse momento tão difícil, das aflições, ele precisava se preparar para esses momentos.
Qual é a melhor maneira de nos prepararmos para momentos difíceis, para desafios? É orando. Então ele foi para o jardim do Getsemane, que era um jardim que ele já conhecia, os seus discípulos. Era um local que ele gostava de estar com os seus discípulos para orar. Continuando, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo Pedro, Tiago e João, ou seja, os oito ficaram sentados mais distantes e 3 mais íntimos de Jesus caminharam mais um pouco com ele. Tá certo? E começou a ficar aflito e angustiado. Aí Jesus começa a conversar com seus amigos mais íntimos. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem, ou seja, estejam orando e vigiando. Não é? Vigiem. Indo um pouco mais adiante, aí ele vai sozinho, se prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. O Senhor se derrama, coloca o rosto no pó, que não era um hábito daquela cultura, as orações eram feitas normalmente de pé, mas nesse momento o Senhor se prostra, coloca o rosto no pó e diz: Senhor, se possível, afaste de mim esta hora. Né? E Pedro, Tiago e João eram os amigos mais íntimos. E nessa hora de dor, de aflição, como é bom termos amigos íntimos. E Jesus, então, abre o seu coração para os seus amigos, nessa comunhão fraternal, de absoluta confiança. E ele declara: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Jesus estava sentindo o peso do pecado de toda a humanidade. Jesus estava sentindo a grande responsabilidade. Toda a ira de Deus queria cair sobre ele. E ele não tem com quem abrir o coração. Ele abre com seus amigos mais íntimos. Como é bom ter essa comunhão, né, irmãos? E a igreja é para isso também. Continuando, e dizia, olha a oração de Jesus: Abba, essa palavra Abba, né? Ela tem esse sentido de meu pai, meu paizinho, de intimidade, né? Abba, papai, pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Se possível. Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Não seja, no entanto, o que eu quero, mas o que tu queres. Que lição, hein? Que submissão, hein? Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Nesse momento que o Senhor está ali se derramando diante do Senhor, orando com tanta angústia, com tanta aflição, e diz os outros evangelhos que Jesus chegou a suar, né? O seu suor eram gotas de sangue. A medicina comprova que isso é possível, é raro, mas é possível. Em casos de grande estresse e aflição, os vasos sanguíneos se arrebentam e as glândulas sudoríferas começam a liberar sangue também, junto com o suor. Jesus estava muito angustiado, sozinho, falando com o Pai. E os seus discípulos, que eram para estar junto com ele, em oração e vigilantes, estavam dormindo. E Jesus chama a atenção deles. E aí, o Senhor continua dizendo: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. A nossa fraqueza da nossa fragilidade humana, o sono derrubou vocês. Tem que estar atentos, vigilantes, que nós somos fracos. O espírito está pronto, diz o Senhor, mas a carne é fraca. Vocês estavam desejosos de orar comigo. Eu percebi que vocês estavam querendo. No espírito vocês queriam, mas a carne venceu. A carne é fraca. Precisamos estar atentos e vigilantes. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo a mesma oração, as mesmas palavras que nós já vimos.
Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Era muito sono. Continuando, eles não sabiam o que lhe dizer. Ficaram sem graça. Aí o Senhor voltou pela terceira vez. E ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Judas estava vindo à frente dos soldados. E Judas deu um beijo em Jesus, que era um sinal de respeito, né, do discípulo para com seu mestre. Só que aquele beijo foi o beijo da traição, foi a senha para que os discípulos pudessem prender a Jesus. E mais uma vez, o Senhor diz, pela terceira vez, vocês ainda dormem e descansam. Os discípulos não conseguiram. Está orando e vigiando. Nós somos fracos. E terminou aquele momento de oração. O Senhor sabia que teria que caminhar para a cruz, para o sofrimento, e sabia que Judas viria traí-lo. Mesmo assim, mansamente, o Senhor não rejeitou o beijo de Judas. Não rejeitou. Sabe, queridos, mesmo sabendo que ele era um beijo de traição, Jesus está nos ensinando que devemos amar até os nossos inimigos. E você não precisa fazer nada, eles mesmos se enforcam. Continue amando-os, orando por eles, mas eles mesmos se enforcam. Aí vem aquele que me trai. Jesus sabia de tudo. Pediu ao Pai, mas foi submisso, se humilhou e seguiu em frente. Continuando, queridos, eu quero destacar alguns pontos. O primeiro é este aqui, esse texto que diz que quando o Senhor avisou a eles de que eles iriam se decepcionar, quando o Senhor lembrou que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas, quando ele lembrou que iria ressuscitar, iria vencer a morte. Esses momentos muito difíceis que estariam pela frente, esses momentos importantíssimos e cruciais para a história da humanidade, para a minha história, para a sua história. A oração é importantíssima como meio de preparação. Aprendemos com Jesus que oração é um meio poderoso de preparação para dias difíceis, de angústia, de enfrentamento de momentos de aflição, inclusive desta pandemia. A oração nos ajuda a nos preparar para esses momentos. Aprendemos com Jesus isso. A oração é necessária para nos preparar dia a dia para a nossa missão e os embates que podemos ter e as dificuldades dessa caminhada terrena. Continuando, o outro ponto que eu queria destacar está baseado nesse texto, em que Jesus disse para os seus amigos íntimos, Pedro, Tiago e João: estou aflito, estou angustiado. A minha alma está profundamente triste. Como é importante nós termos alguém junto de nós orando conosco. É a comunhão na oração. Comunhão. Jesus está nos ensinando que ele poderia dispensar aqueles 3 amigos, mas ele os levou mais juntinho dele, até mais próximo a ele, para estar orando junto com ele. É importante essa comunhão. Oração não é só uma intimidade entre eu e Deus, mas oração também é uma intimidade entre os irmãos. Está nos ensinando que oração tem tudo a ver com comunhão, com igreja, com irmãos em Cristo, com amigos íntimos de fé. Mais um ponto que eu gostaria de destacar está baseado nesse texto. Prostrou-se e orava, pedindo a Deus que fosse possível passasse dele esse cálice. Mas ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, o que o Senhor quer. Sabe, queridos, oração, Jesus está nos ensinando que oração tem tudo a ver com submissão. Nós somos servos do Senhor. Não somos nós que damos ordens para o Senhor, não, hein? Nem decretamos nada para o Senhor, não, hein?
nós abrimos o nosso coração e falamos das nossas angústias, das nossas necessidades, colocamos a cara no pó e choramos, mas seja feita a tua vontade, Senhor. Se a tua vontade é que eu passe por esse sofrimento, seja feito, Senhor. Que lição, que lição. Esta é uma vida que agrada a Deus, uma vida que submete à vontade do Senhor, ao projeto de Deus para você. Essa é a melhor de todas as decisões. Quando você decide entregar sua vida a Jesus, Ele é o Senhor da sua vida, você se submete a Ele. Submissão a Deus. E, por fim, quero me basear nesse texto em que o Senhor diz a Pedro, você está dormindo, né? Você não pôde vigiar? Vigiem e orem. Vigiem e orem, é uma oração vigilante, Pedro, Tiago e João. Oração vigilante. Senão vocês vão cair, o sono vai derrubar vocês. Vocês caíram em tentação. E nós somos cercados por tentações de diversas ordens, irmãos. Se nós não estivermos caminhando, irmãos, em oração e vigilante, cuidado com o que os seus olhos veem, aquela musiquinha que nós aprendemos lá no departamento infantil. Cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado, mãozinha no que toca, sabe? Muito cuidado. Orando e vigiando para não cair em tentação. O espírito está pronto. Você quer fazer o melhor. Você quer realmente ajudar. Seguir a palavra de Deus. Mas se você não estiver vigilante, a sua natureza te derruba. O inimigo sabe muito bem como colocar armadilhas na nossa caminhada. Ele conhece as nossas fraquezas. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem e vigiem, vigiem e orem. E, por fim, eu gostaria de reforçar. Proteção. A oração é este momento maravilhoso que nós vamos à presença de Deus em submissão. E a oração vigilante nos ajuda a nos proteger das nossas próprias fraquezas. Oração é proteção, é vida abençoada. Quantas pessoas estão sofrendo porque caíram em tentações? Porque não souberam utilizar do poder que tem a oração para proteger as nossas próprias vidas, os nossos passos, para não cairmos em tentação. Então, amados, o que Jesus está nos ensinando a orar? Ensina-nos a orar, Senhor, ensina-nos. Assim como aqueles discípulos falaram com ele, hoje o Senhor nos ensinou o que sobre oração? O que Jesus nos ensinou hoje? Nos ensinou que oração é um meio importantíssimo para nos preparar para dias difíceis, nos preparar para a jornada de cada dia de nossa vida. Nos ensinou que oração é um momento também de comunhão com o nosso irmão, com aquele irmão íntimo, que você pode abrir o seu coração, contar suas dores, como Jesus contou para Pedro, Tiago e João. Oração tem tudo a ver também com comunhão entre os irmãos. E nos ensinou que oração é fundamentalmente uma atitude de pessoas submissas, que não querem que Deus faça a sua vontade, mas ao contrário, que cabe a nós fazermos a vontade de Deus. Submissão, mesmo que essa vontade seja por passar pelo caminho da aflição e das dores. E, por fim, aprendemos com Jesus que oração é um meio importantíssimo, fundamental, para nos protegermos de nós mesmos, das nossas fraquezas, das tentações. Que você possa gravar essas 4 lições que Jesus nos ensinou hoje e continue se dedicando a ser um intercessor, orando uns pelos outros, para que vocês possam se preparar melhor para os dias que vêm diante de vocês, para as lutas. Oração para que você valorize mais a comunhão, orar juntos uns com os outros. A oração que exige que você seja submisso ao plano de Deus para a sua vida e não o contrário. E a oração
que vai te proteger, que vai te proteger. Sabe, amados, esta é a nossa terceira mensagem. Eu espero que ela tenha ficado bem guardada no fundo do seu coração e você possa também compartilhar com mais alguém. Vamos aprender cada quarta-feira um pouquinho mais com Jesus sobre o que é oração. Deus te abençoe muito. Fique na paz do Senhor.